dia. Bom dia. É bom ficar bom com você assim. Well, let me begin by saying thank you for inviting me into your midst. Bom, deixa-me começar primeiro agradecendo por vocês terem me convidado para estar aqui no nosso meio. For inviting the strange tall guy. Por ter convidado esse galalau estranho. It's been a very meaningful time for me this past week. Tem sido tempo extremamente significante para mim essas semanas. A lot of times we Americans come and we think that we know everything. Muitas vezes nós americanos vimos para outros países e achamos que a gente sabe de tudo. But it's been important and meaningful to me to see your passion for the truth. Mas tem sido extremamente importante e significativo para mim perceber o desejo de vocês, a paixão de vocês pela verdade. And genuine love for Christ. Esse amor genuíno que vocês têm por Cristo. And a real desire to see the lost saved. E esse desejo verdadeiro que vocês têm de ver os pecadores perdidos salvos. So for us Americans, it's always good for us to get out of our culture and our comfort zone. Então, como americano, para mim tem sido muito bom sair da minha zona de conforto. To see the Holy Spirit has His people everywhere, not just where I live. De perceber que o Espírito Santo de Deus tem o seu povo em todo o mundo, não somente no local onde eu vivo. And so if you ever have a chance to travel to San Diego, California, I would love to have you in my home. Então, se algum dia vocês estiverem passeando lá por San Diego, na Califórnia, por favor, me dê um toque para que vocês venham para minha casa. All in one. Mas não todo mundo de uma vez só. My house is big, my heart is big, but not that big. Minha casa é grande, meu coração é grande, mas não tão grande. But if you do have a chance to travel, I would love to show you hospitality. Mas sério, se vocês tiverem uma chance de viajar, eu gostaria muito de poder estender a deixa da hospitalidade a vocês. And to invite you and to welcome you into the midst of our church and our people. E de convidá-los para estar também no meio da nossa igreja, do nosso povo, lá em San Diego. So, obrigado. Let's turn together in our Bibles to Exodus chapter 40. Ok, então vamos lá agora abrir as Bíblias em Êxodo capítulo 40. Oh, and to say thank you especially to Eber and to Breno for putting up with me. Eu agradecer especificamente ao Dr. Eber e a Breno por me aguentar. Excelente. So Exodus chapter 40 verses 1 through 8 and verses 34 to 38. Então, Êxodo capítulo 40, nós faremos a leitura dos versos de 1 a 8 e depois pularemos para os versos 34 a 38. Êxodo capítulo 40, versos de 1 a 8 e depois versos 34 a 38. Igreja de Cristo, deem ouvidos agora à leitura da inerrante e autoritativa palavra de Deus. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com um véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo.
Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Well, we come to the end of our story. Nós chegamos então agora aqui no final da nossa história. The story of Exodus began back in the land of Egypt. A história de Êxodo começa lá de volta na terra do Egito. And it's taken us through the wilderness, E já passou e passa, né, através do deserto. and it's brought us to Mount Sinai. E agora nos trouxe ao Monte Sião. And we have, in that story, Monte Sinai. we've heard the prayers of Israel. E aí nós escutamos as orações de Israel. And we have seen God's answers. E nós vimos que Deus tem respondido essas orações. We've seen the Pharaoh's persecution Nós vimos também a perseguição por parte de Faraó. and the Lord's liberation. E vimos também a libertação que Deus trouxe ao seu povo. And we see in all this the law and the gospel. E depois nós vimos a entrega da lei e a proclamação do Evangelho. Lei e Evangelho juntos. We've seen how we ought to be grateful. Nós vimos como nós devemos estar sempre gratos. We've seen how Jesus Christ is the center of all the scriptures. Nós vimos como o Senhor Jesus Cristo é o centro de todas as Escrituras. And that when we see the glory of God, we see the glory of Christ. E aí quando nós vemos a glória de Deus, o que nós estamos vendo é a glória de Cristo. And so we've come to the end. E aí nós chegamos agora ao final. Ends oftentimes are difficult, E finais são sempre ou frequentemente extremamente difíceis, but yet ends also bring us to new beginnings. mas finais nos traz também para novos começos. And we see that although we come to the end of the story here, E aí nós percebemos que, apesar de estarmos nos aproximando do final da história aqui, this is really a new beginning. na verdade o que estamos vendo é um novo começo. Because from this time forward, the Israelites have a place to meet with God. Porque a partir desse momento agora, os israelitas vão ter um local para se encontrar com Deus. And from this point forward, they are making their way towards the promised land. E aí, a partir desse momento em diante, eles estão na companhia de Deus fazendo o seu caminho para a terra prometida. But it's more than just those things, of course. Mas tem um pouquinho mais do que essas coisas. Here is a powerful testimony, once again, of Jesus. Aqui nós temos novamente um outro testemunho extraordinário a respeito de Cristo. Of the fact that all of the scriptures are pointing forward towards Him. E isso sacramenta o fato de que todas as escrituras estão apontando para Jesus. But before we get ahead of ourselves, look though at the glory of God here. Mas antes que a gente ir adiante mais, vamos prestar atenção na glória de Deus aqui. What we see here is the glory of God in the tabernacle is this. O que nós vemos aqui na glória de Deus demonstrada no tabernáculo é o seguinte: That God is a God who does give new beginnings. que Deus é o Deus que verdadeiramente dá novos começos. And that He gives life to His people. Que Ele dá vida ao seu povo. That He brings them out of dust and He seats them with princes, we sang yesterday. De que Ele os traz do pó da terra e os faz assentar no local de príncipes. And we see this idea of new life here in chapter 40. E aí nós temos essa ideia de nova vida aqui presente no capítulo 40. When we compare it with the creation story in Genesis 1. Especialmente quando nós comparamos a linguagem do capítulo 40 com a linguagem da criação no livro de Gênesis. One of the great Dutch Reformed theologians, Herman Whitsius, described it like this. Dos grandes teólogos da Igreja Reformada Holandesa, Herman Whitsius, diz o seguinte. He wrote a Latin treatise, and he translated it, says this: God created the world in 6 days. Ele escreveu um tratado em latim que diz o seguinte: Deus criou o mundo em 6 dias. But he used 40 to instruct Moses Mas utilizou 40 dias para instruir a Moisés concerning the tabernacle. a respeito do tabernáculo. One chapter was needed to describe the structure of the world. Capítulo somente foi utilizado para explicar a estrutura do mundo, do cosmos, da criação. But 6 chapters to describe the structure of the tabernacle. Mas foram 6 capítulos para explicar a estrutura do tabernáculo. And so when you look here at Exodus 40, E aí quando nós olhamos aqui para Êxodo 40, it is a new creation idea, é uma ideia de nova criação. just like the first creation. Simplesmente muito semelhante à ideia da primeira criação. Notice 4 details that show us this new creation. Percebam comigo 4 detalhes que demonstram esse tema de nova criação.
The same glory in the first creation is now revealed again in this new creation. A mesma glória que foi demonstrada na primeira criação, agora também é demonstrada nessa segunda criação. We see that first of all in the commands. Nós vemos essa glória primeiro expressada através dos mandamentos presentes na narrativa. Secondly, in the calendar. Depois no calendário. Third, in the consecration. Depois nós vemos isso também na consagração dos elementos. And fourth, in the cloud. E depois nós vemos a glória presente na nuvem. Notice first of all then that the theme of the new creation is shown to us in the commands. Então vamos prestar atenção primeiro como é que esse tema da glória da nova criação é revelada para nós nos mandamentos. If you pay close attention to verses 1 through 15, se você prestar bem atenção na narrativa dos versos de 1 a 15, you see there are a series of 18 commands. Você percebe que existe uma série de 18 mandamentos, 18 imperativos. God commands Moses to erect the tabernacle. Deus manda Moisés erigir o tabernáculo. God commands Moses to hang the veil. Deus manda Moisés pendurar o véu. He commands Moses to construct the altar for burnt offering. Ele manda Moisés construir o altar para as ofertas de holocausto. And you can see the rest of those in those first 15 verses. E você pode ver todo o resto dos 18 mandamentos, os 18 imperativos ao longo da narrativa até o verso 15. Just to pause for a moment and to reflect upon what I've said many times already. Mas vamos parar um pouquinho e vamos meditar numa coisa que eu já falei diversas vezes aqui. We've been seeing throughout all these stories of the glory of God. Nós temos visto ao longo de todas essas histórias a respeito da glória de Deus, how God uses His Word to accomplish His purpose. A forma como Deus utiliza a sua palavra para alcançar os seus objetivos. We speak about the instrumentality of the Word. Nós falamos a respeito da instrumentalidade da palavra. That God accomplishes His end through means of His Word. Que Deus alcança os seus objetivos através do método da palavra. And again, this should give us confidence as we preach that Word. E novamente isso nos deve dar confiança quando nós pregamos essa palavra. And so God then commands with these 18 commandments. Então, no que diz respeito a esses mandamentos, nós temos aí 18 mandamentos. What do you read next? O que é que você vê depois desses mandamentos? Notice verse 16. Perceba o verso 16. So God has said, God has commanded. Então Deus revelou, Deus falou, Deus mandou, ordenou. This Moses did. E o que vemos é que aquilo que Deus ordenou, Moisés fez. According to all the Lord had commanded him. De acordo com tudo o que Deus ordenou, ele fez. So he did. E aí ele fez. And then you see how that is described in verses 18 through 33. E aí você vai ler como é que Moisés fez isso tudo que Deus ordenou dos versículos 18 a 33. Each of those commandments were fulfilled by Moses. Cada daqueles mandamentos foi executado por Moisés. And we read a phrase that recurs. E nós vemos uma sentença que ocorre frequentemente na narrativa. That Moses did it just as the Lord commanded E him. Moisés fez exatamente como Deus ordenou. And at the end of that narrative in verse 33, E no final dessa narrativa, no verso 33, we read this. nós lemos o seguinte: And he erected the court around the tabernacle levantou também o átrio ao redor do tabernáculo and the altar, e o altar, and set up the screen of the gate of the court. e pendurou o rebosteiro da porta do átrio. So Moses finished the work. Assim Moisés acabou a obra. God commanded, Moses did. Deus mandou, Moisés fez. God said, and it was. Deus falou e assim se fez. Does that sound somewhat familiar to you? Isso soa um pouquinho familiar para você, essa linguagem? God said, let there be lights. Deus disse que haja luz. And it was so. E houve luz. We see that in the creation story many, many times repeated. Nós vemos isso sendo repetido cansativamente na narrativa da criação. And so to again, here in the tabernacle, God speaks, and it is so. E aqui nós vemos novamente, Deus fala, e assim acontece. Really, this shows us, by way of application, the beauty of the Word of God. E mais uma vez isso nos aponta para a beleza da palavra de Deus. That we should reflect in a prayerful way upon the wonder of how the Word fits together. De que nós devemos parar e nos maravilhar com o poder da palavra de Deus. We've sung from Psalm 1 this week, Nós cantamos do Salmo 1 durante essa semana, which describes the blessed man who meditates upon the law day and night. que descreve o homem abençoado que medita na lei do Senhor dia e noite.
the man who finds his delight in the law of the Lord. O homem que gasta tempo meditando na lei do Senhor. And as we see these wonderful themes traced through the Scripture, E aí, à medida que nós vemos todos esses temas permeando a Escritura, ao longo de toda a Escritura, it should cause us to adore the Holy Spirit, deve nos causar a adorar o Espírito Santo. the one who has given us these words, Aquele que nos deu essas palavras, that we can see His wonderful wisdom in them. de tal forma que nós possamos enxergar a sua sabedoria maravilhosa nessas palavras. That's why it's so important to read the details and not skip over things, E é por isso que é tão importante a gente ler os detalhes, não ficar pulando as coisas, but to meditate, mas verdadeiramente meditar nelas, which is literally to mull it over in our minds over and over again. que é literalmente ruminar nas nossas cabeças novamente, novamente, novamente. And so God shows His glory in bringing new creation in these commandments. Então o que Deus está fazendo é trazendo uma nova criação nesses seus mandamentos. Secondly, we see the glory of this new creation in the calendar. Depois nós vemos também a glória dessa nova criação no seu calendário. Did you notice in verse 2 the date on which this happened? Você percebeu no versículo 2 a data quando é que o tabernáculo é erigido? Verse 2, Versículo 2. on the first day of the first month, you shall erect the tabernacle. No primeiro dia do primeiro mês levantará o tabernáculo. And again at the end in verse 17, E depois, novamente no final do verso 17, after God gives all these commandments, depois que Deus deu todos os seus mandamentos, in the first month, the second year, the first day of the month, no primeiro mês, no segundo ano, no primeiro dia do mês, it's the new year. é um ano novo, It is a new beginning. é um novo começo. Things are starting over again. As coisas estão começando totalmente renovadas, tudo de novo. There is newness and there is renewal. Existe novidade, existe um renovo agora. And if you have been reading through Exodus possibly this week, you'll notice the connection with this and the Passover. E se você tem lido o livro de Êxodo ao longo dessa semana, você pode ver a conexão dessa nova criação com o tema da Páscoa. Turn back to Exodus 12 with me. Volte comigo lá para Êxodo capítulo 12. Notice in Exodus 12, here is the law of the Passover. Veja aqui no versículo 12, isso aqui é a instituição da Páscoa. Notice when it occurs. Perceba quando é que essa instituição acontece no capítulo 12. This month, the month on the Passover, Verso 2. Este mês vos será o principal dos meses. this month shall be for you the beginning of months. Será o primeiro mês do ano. It shall be the first month of the year for you. Desculpe, eu traduzi fora de ordem. Então seria a leitura do versículo 2 inteiro. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. And so God then speaks to the Israelites about their being liberated as the first month, the first day of the year. Então o calendário dos israelitas agora vai acontecer a sua liberação no primeiro mês do primeiro ano. And now as God has brought them out and they come to Mount Sinai, the new year begins anew with the tabernacle. E agora quando eles já saíram da terra, eles agora estão erigindo o tabernáculo, o novo ano começa com essa ereção do tabernáculo. But God is this God of new beginning. E Deus é esse Deus de novos começos. And no matter what we describe it as, E simplesmente não importa a forma como nós descrevemos, the Psalms call it, the prophets call it restoration. os profetas e o salmista atribuem a esse novo começo a palavra restauração. Restoration and revival. Restauração, reavivamento, Renewal and reformation. renovação, reforma. Regardless of what we call it, it's the same thing. God is a God of life. Não importa a forma como a nomenclatura que nós utilizamos, o tema é o mesmo. Deus é um Deus de vida. He is a God who constantly, despite our sins, gives us new life. Ele é um Deus que constantemente, apesar dos nossos pecados, continua nos dando vida. And that leads the Apostle Paul, for example, to say this. E isso leva o apóstolo Paulo, por exemplo, a dizer o seguinte, 2 Corinthians 5:17. em 2 Coríntios 5:12. If anyone is in Christ, Se alguém estiver em Cristo, he is a new creation. ele é uma nova criatura. 2 Coríntios 2 Corinthians 5:17. 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Então, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação.
The old has passed away. As coisas velhas já passaram. Behold, the new has come. Percebam que tudo se fez novo. But what kinds of people does he give this new life to? Mas a que tipo de pessoas ele dá essa nova vida? Anyone. A qualquer um. If anyone is in Christ, he's new. Se qualquer um estiver em Cristo, esse é novo. The same as in the wilderness with those sinful, grumbling Israelites. Da mesma forma que foi lá no deserto com aqueles pecadores miseráveis, os israelitas. He gives new life to sinners. Ele deu ali nova vida a pecadores. He gives new life to those who have the life of themselves. Ele deu ali vida àqueles que não tinham vida em si mesmos. He gives new life to those who do not deserve it. Ele deu vida àqueles que nem mereciam. He gives new life to those who cannot earn it. Ele deu vida àqueles que simplesmente não poderiam conquistá-la. But will this new life last? Mas até quando vai durar essa nova vida? Is God a God who merely gives us new life for a moment, Deus é um Deus que simplesmente nos dá a vida por um pequeno momento, only to take it away? simplesmente nos dá a vida para depois tomá-la de volta. Paul says elsewhere in 2 Corinthians this, E aí Paulo vai dizer novamente em outro local, em 2 Coríntios, o seguinte, that our life of sanctification que a nossa vida de santificação is a life of new life é constantly. uma vida de constante nova vida. He says that we are being transformed into Christ's image. Ele diz que nós estamos sendo transformados segundo a imagem de Cristo. That transformation is be translated as a metamorphosis. E essa transformação pode até ser traduzida como uma metamorfose. And so God gives new life to sinners at the beginning of that new life. Então o que está acontecendo aqui? Deus está dando uma nova vida a esses pecadores no momento da sua transformação de vida, At the beginning of their spiritual calendar, so to speak. no início do seu calendário espiritual, assim por dizer. He gives new life to us in our sanctification. Ele dá nova vida para nós nesse processo de santificação. And that new life will continue until the end. E essa nova vida vai continuar até o fim. When Paul says he will give life to our mortal body, Paulo diz que ele vai dar vida aos nossos corpos mortais. and that our body shall be made like unto his glorious body. E aí o nosso corpo vai ser a semelhança do seu glorioso corpo. Isn't that beautiful? Isso não é lindo? It's wonderful to see. É extraordinário de ver isso. Notice also, thirdly, the glory of this new beginning is in the consecration of the priest. Perceba também que a glória desse novo começo está na consagração de sacerdotes. Back to our text in Exodus 40. Vamos voltar para Êxodo 40. Let me just point out briefly this third point. Deixa eu simplesmente explicar rapidinho esse terceiro ponto. Notice in verses 12 through 15, Perceba que agora nos versos de 12 a 15, you read there about Moses, Aaron, and his sons, vocês vão ler a respeito de Arão, de Moisés pegando Arão e seus filhos. that they are to come before Moses to be washed, E Arão e seus filhos precisam vir agora perante Moisés para serem lavados, to receive their priestly garments, para que eles recebam agora as suas vestes sacramentais, sacerdotais, to be anointed with oil, to set them aside for service. para que eles sejam ungidos com óleo, separando-os para o serviço do templo, do tabernáculo. But how long does this consecration take? Mas quanto tempo dura essa consagração? We didn't have time in one of our previous sermons, A gente não teve muito tempo, mas em um dos nossos sermões passados, when we looked at chapter 29, quando a gente olhou, examinou o capítulo 29, because of the length of that chapter. por causa do tamanho, né, desse capítulo, a extensão do capítulo. But I would encourage you to read for yourselves Exodus 29. Mas deixe-me encorajá-lo a lê-los sozinhos, né, por vocês mesmos, todo o capítulo 29. And what you read there is an extended outline of what we read in our passage. E o que nós lemos no capítulo 29 é literalmente a descrição do que nós estamos lendo nesses 4 versículos, 12 aqui. This washing and this giving of a robe and this anointing took 7 days. Esse lavar, esse dar novas vestes, esse ser ungido, isso levou 7 dias. And so now we see God telling Moses to bring these priests before him. E aí agora nesse versículo nós estamos vendo Deus dizendo a Moisés para trazer esses sacerdotes perante ele, To consecrate them to serve in this tabernacle. para separá-los ao serviço do tabernáculo. And the wonderful truth is this. E a verdade maravilhosa é a seguinte:
that over the period of a week they were consecrated. que durante um período de 7 dias, de uma semana, eles foram consagrados. For 6 days there were offerings sacrificed for them. Por 6 dias foram oferecidos sacrifícios por eles. For 6 days they came day after day to be washed. Por 6 dias eles vieram o tempo todo para serem lavados. For 6 days they came again and again to receive the robe, to take it off, to receive it again. Por 6 dias eles vieram à presença de Moisés para pegar as suas vestes, depois tiraram, no outro dia novamente, e isso tudo durante 6 dias, repetitivamente. That was long. Eu gosto. For 6 days they would come and receive anointing. Por 6 dias eles vinham repetitivamente e recebiam aquela unção. On the 7th day, Mas no 7º dia, when they would be totally consecrated, quando eles estivessem perfeitamente, completamente consagrados, when all the sacrifices had ended, quando todos os sacrifícios tivessem cessado, on that 7th day naquele 7º dia, was the same day the tabernacle was erected. foi o mesmo dia em que o tabernáculo foi ereto. And that's the day that our passage describes in verse 34 to the end. E é exatamente esse texto, esse momento, que o capítulo 34 descreve até o final. Desculpe, o versículo 34 do capítulo 40 descreve até o final. The final day of the consecration service O último dia da consagração, do dia dos serviços de consagração, was the day the cloud of God's glory settled upon the tabernacle. foi exatamente o dia no qual a nuvem, que simbolizava a presença de Deus, desceu sobre o tabernáculo. They were working for 6 days. Eles estavam trabalhando por 6 dias. On the 7th day, they entered rest. Mas no 7º dia, eles entram no descanso. And that was signified by the fire and cloud of God resting in the tabernacle. E aquilo ali era significado, esse descanso era simbolizado pela presença de Deus no tabernáculo, através da nuvem e através do fogo. That God took pleasure in this tabernacle. Deus agora tem prazer na existência do tabernáculo. That God took pleasure in these priests. Deus agora tem prazer nos seus sacerdotes que lhe foram consagrados. And that they were being brought into heaven itself. E agora eles estão sendo trazidos para os céus, para o paraíso propriamente dito. So the consecration itself is a picture of this new life. Então percebem, essa consagração é um simbolismo dessa nova vida. The same new life that we receive as priests of God. E é a mesma nova vida que nós recebemos como sacerdotes de Deus. Again, we see the beauty of the Word of God here. Então percebam de novo a beleza da palavra de Deus aqui. The wonder of these themes as they are developed. A beleza desses temas à medida que eles são desenvolvidos. I mentioned last night the imagery of a seed turning into a flower. Eu mencionei ontem à noite a imagem, a ilustração de uma sementinha que vai crescendo. That God's promises are like a seed that are given. E essas promessas de Deus são a semelhança de uma semente. And those seeds are watered and they grow. E aí essas sementes recebem água e elas crescem. But as we see the beauty of the Word of God here, Mas à medida que nós vemos a beleza da palavra de Deus aqui, I want us to be captivated by that beauty. eu quero certamente que nós sejamos cativados por essa beleza, As you put in diligent meditation upon the Word. à medida que você coloca essas belezas da palavra na prática da meditação. But let me also issue an exhortation. Mas deixa eu também exortar vocês. In all of our study of the beauty of the Word of God, Estudo exagerado da beleza, dos detalhes da palavra de Deus, let's not forget the purpose of that study. mas vamos fazê-lo, mas não vamos esquecer o propósito desse estudo detalhado. It can be very tempting for us to bury our heads, as it were, in these words. Pode ser muito tentador para nós nos aprofundarmos realmente no estudo dos detalhes dessa palavra, das minúcias da palavra. And to be captivated by the mere words. E simplesmente sermos apenas cativados pela beleza das palavras. To be captivated by the mere theme. Ser simplesmente cativado pela beleza do tema que está sendo desenvolvido. To read the scriptures like we would read a story or a poem. E aí nós terminamos por ler as escrituras como que lê um poema, uma história. The purpose, though, is the Lord who gave those words. O propósito dessas palavras é o Senhor que nos deu essas palavras. The beauty of the Word reflects the beauty of God Himself. A beleza da palavra reflete a beleza do próprio Deus. The words point us back to the author of them, the Holy Spirit. As palavras nos apontam de volta para aquele que é o seu autor, o Espírito Santo. Let us not be like the Pharisees. Não sejamos como os fariseus. When Jesus rebuked them, Quando Jesus os exorta, He said to them that they thought that in the Scriptures they had eternal life. Jesus disse para eles que eles pensavam que era nas palavras que eles pensavam que tinham a vida eterna.
as if the book itself and the words themselves were magic. E era como se o livro propriamente dito, ou as palavras dentro do livro tivessem um poder mágico. But Jesus said, "These testify of me." Mas aí Jesus vai dizer, essas palavras testificam de mim. We see again the glory of God here in that consecration. E aí nós podemos perceber de novo a glória de Deus nessa consagração. We see it as well, finally, in the cloud. E nós vemos por último agora, na nuvem, na presença da nuvem. The glory of this tabernacle, again, as a new creation, is shown in this glorious cloud. A glória agora do tabernáculo como uma nova criação é demonstrada na glória da presença da nuvem. I want you to turn with me one more time Eu queria que vocês vão comigo novamente back to Genesis chapter 1. de volta para o livro de Gênesis, lá no capítulo 1. No doubt you know the first verse. In the beginning, God created the heavens and the earth. Certamente vocês conhecem o primeiro versículo. No início, no princípio, criou Deus os céus e a terra. And we know that God said that let there be light, and there was light, verse 3. E aí nós sabemos que aí Deus falou, né, Deus ordenou, e haja luz, e depois houve luz, versículo 3. But we can also oftentimes skip verse 2. Mas nós podemos, com frequência, às vezes, pular o verso 2. The Spirit of God hovered over the face of the deep. Que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. That God in His glory was hovering over the created realm. Que Deus, na sua glória, estava pairando sobre o mundo criado. That God was then going to give life and form to the things He'd made. E aí, nesse pairar, Ele estava dando forma e vida às coisas que Ele havia criado. And that glorious Spirit of God that hovered over the face of the deep E aquele Espírito glorioso de Deus que pairava por sobre a face das águas is the same glorious God who hovers over the tabernacle. é o mesmo Deus glorioso que estava pairando com uma nuvem sobre o tabernáculo. Our passage says the cloud covered the tent. Nosso texto diz que a nuvem cobriu a tenda. The cloud settled on the tent. A nuvem veio e ficou, pôs-se em cima da tenda. The cloud and fire filled that tent. A nuvem e fogo preenchia a tenda. The same God who hovered then in the first creation is hovering again in this new O creation. mesmo Deus que estava pairando na primeira criação, estava agora também pairando nessa segunda criação. This is just an amazing truth. Essa é uma verdade extraordinária. We see here almost in an inexpressible way Nós vemos isso aqui sendo expresso de uma forma quase que até inexpressiva. in these commands, Em seus mandamentos, in this calendar, no calendário do tabernáculo, in this consecration, nessa consagração in this cloud. e nessa nuvem. We see this wonderful God giving new life. Nós vemos Deus em todas essas instâncias dando nova vida. But do not forget something. Mas não esqueça de uma coisa. These are all pictures of something much greater to come. Tudo isso aqui são figuras, ilustrações de algo que vem mais à frente, que é muito maior. And here's why it's so amazing. Isso que é tão extraordinário. We know that this points us to Christ, Nós sabemos que tudo isso aqui nos aponta para Cristo, as the Holy Spirit overshadows the Virgin Mary and brings forth the Son of à God. medida que o Espírito Santo toma, enche a Virgem Maria e ali faz nascer o Filho de Deus. As the Word becomes flesh and tabernacles amongst us. À medida que o Filho de Deus se transforma em carne e tabernacula entre nós. We know the tabernacle points us to the Lord Jesus, Nós sabemos que o tabernáculo então vai assim apontar para o Senhor Jesus, but it also is a picture of us, mas também é uma figura de nós. a picture of the church, É uma figura da igreja. those that have the Spirit of God within them, Aqueles que têm o Espírito de Deus dentro de si. those that have the Lord dwelling in their midst. Aquele que tem o Senhor habitando no meio deles. Paul says this in 2 Corinthians 6. Paulo diz o seguinte em 2 Coríntios 6. Listen to these words. Escutem essas palavras. 2 Corinthians 6, beginning at verse 16. Começando no versículo 16 do capítulo 6. He says, "What agreement has the temple of God with idols? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? For we are the temple of the living God." Porque nós somos o santuário do Deus vivente. And that pronoun we is plural. E esse pronome aqui, nós, é plural.
He's speaking of the church of Jesus Ele Christ. está falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. And he goes on to summarize for us, citing for us the Old Testament. E aí ele vai citar o Antigo Testamento para completar a sua ideia. The Lord making his dwelling amongst us. Relatando que o Senhor vai fazer a sua morada no meio deles. The Lord walking in our midst. O Senhor estará andando no meio deles. The Lord being our God. O Deus estará sendo o seu Deus. We being his people. E nós sendo o seu povo. But notice, because we are the temple, Mas perceba por quê? Pelo motivo de que nós somos o templo. because the holy and glorious God dwells in us as a church, Porque esse Deus maravilhoso, santo e glorioso habita em nós, habita na sua igreja. he exhorts them in chapter 7, verse 1. Ele nos exorta no capítulo 7, verso 1. Because we have these promises, beloved. Porque nós temos essas promessas, meus amados. The promise that Christ's people gathered are the temple. A promessa de que o povo de Deus reunido ali é verdadeiramente o templo. The promise that God walks and dwells within us. A promessa de que Deus verdadeiramente mora conosco, anda conosco. We then must cleanse ourselves from every defilement. Nós precisamos nos purificar de toda impureza. We must bring holiness to completion in the fear of the Lord. Nós precisamos trazer santidade e a sua perfeição através do Espírito de Deus. The fire and cloud of God has filled church. O fogo e a nuvem de Deus preencheu a igreja. The day of Pentecost, they saw things like tongues of fire upon their heads. No dia lá de Pentecostes, eles viram coisas como línguas de fogo sobre suas cabeças. The upper room was filled with what looked like smoke. E aí o templo, o local onde eles estavam reunidos foi enchido de uma fumaça. Cloud and fire Nuvem e fogo hovering amongst them, pairando sobre eles, dwelling in their midst, habitando no meio deles, filling the church, enchendo a igreja, empowering the church to preach the gospel, dando poder à igreja para proclamar o Evangelho, leading the nations to fall on their faces and to worship God. liderando as nações a caírem sobre seus joelhos em suas faces e adorando ao Senhor. That glory that causes 3,000 to say, "Sirs, what must we do to be saved?" É essa glória que causa aqueles 3.000 dizendo: Senhor, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? That glory that leads them to have all things in common. É aquela glória que os leva a ter todas as coisas em comum. That glory that leads them to devote themselves to the worship of the church. É aquela glória em eles mesmos que os fazem serem devotos ao culto da igreja, o culto juntos. To devote themselves to the apostles' doctrines. Serem devotos de aprenderem as doutrinas dos apóstolos. That glory led them to devote themselves to prayer. Aquela glória os levou a eles devotarem as suas vidas em oração. That glory led them to devote themselves to the breaking of bread. Aquela glória os levou a se dedicarem à quebra dos elementos da ceia. That same glory is in our midst. Aquela mesma glória está entre nós. That same glory leads us like the pillar of cloud and fire. Aquela mesma glória nos lidera ao longo dessa vida como aquela nuvem e aquele fogo. Because of these promises, let us purify ourselves. Por causa dessas promessas, vamos purificar nós mesmos. Because God walks in our midst, let's live like He does. Porque Deus verdadeiramente habita entre nós, vamos viver de forma que demonstre essa verdade. Because God walks in our midst, let us be holy. Porque Deus anda no nosso meio, sejamos santos. Let us live for Him. Vamos viver para Ele. Let us give Him glory. Vamos dar-lhe glória. Let us worship Him. Vamos cultuá-lo. See then, the story of Exodus comes to its great conclusion. Perceba então que quando nós chegamos na conclusão dessa grande história, The story began in the darkness of suffering, a história começa na escuridão do sofrimento, ends with the light of the gospel, a história termina com a luz do Evangelho, began with their cries to the Lord being unanswered. ela começa com os seus clamores a Deus não sendo visivelmente respondidos, It ends with God's answers as God lives amongst them. mas ela termina com o Deus Todo-Poderoso respondendo no seu habitar no meio deles. Exodus begins with what seems like God's absence. Êxodo começa como que fosse a ausência da presença de Deus. They have suffered for hundreds of years in the land of slavery. Eles sofreram por centenas de anos naquela terra de escravidão. But it ends with His precious presence in their midst. Mas o livro termina com a sua preciosa presença no meio deles. That presence has come to reality in Christ. E essa presença se tornou realidade em Cristo. I pray that you will ever hold firm in your minds Eu rogo que vocês se mantenham firmes em suas mentes. and hold very dear to your hearts E que essas sejam verdades muito queridas aos seus corações. this wonderful theme of the glory of God.
esse tema extraordinário da glória de Deus. which Paul says we see the face of Jesus Christ. Que Paulo diz, nós vemos essa glória na face de Cristo. Amen. Amém. Shall we pray together? Vamos orar juntos. Our great God, Nosso Deus grandioso, fill us with your presence. enche-nos da tua presença. Each of us individually, Cada de nós, individualmente, each of our congregations, cada uma de nossas pequenas congregações, your churches in this land, as tuas igrejas que existem aqui nessa terra, your churches across the entire world. e as tuas igrejas que existem por todo o mundo. Bring to remembrance these precious promises. Traz a nossa lembrança, a preciosidade dessas promessas. Cause us to realize more and more that you walk in our midst. Ó Deus, faça com que nós entendamos cada vez mais que o Senhor anda na nossa presença, está no meio de nós. God, may that change our minds, Ó Deus, que isso modifique as nossas mentes. transform our hearts and lives. Que essa verdade transforme o nosso coração e as nossas vidas. May that cause in us a longing for more of that presence. Que essa verdade faça com que nós tenhamos o desejo de mais dessa presença. Heavenly Father, Ó Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, use us as instruments. use-nos como instrumentos. Use us, Lord, to bring the gospel to the world. Use-nos para trazer o Evangelho a este mundo. And God, we do pray earnestly Senhor, nós te rogamos de verdade, genuinamente, that our lives would reflect this glory. que as nossas vidas reflitam verdadeiramente essa glória. Lord, Jesus himself has promised us Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo nos prometeu that the world will see our good deeds que o mundo vai observar, vai ver as nossas boas obras. and come to glorify our Father in heaven. E através disso vai vir a glorificar o nosso Pai nos céus. Our fruit is so weak. Nosso fruto é tão fraco. Our salt is so tasteless. Nosso sal é tão insípido. The light you've given us, we've hidden it. Todo mundo que o Senhor nos deu, nós estamos escondidos. May your Spirit revive us. Ah, Senhor, que o Teu Espírito nos avive. And may that promise be true for us. E que essas promessas sejam verdades em nossas vidas. That even without speaking a word, Que mesmo até sem falar palavras, sinners would see Christ in us. pecadores enxerguem Cristo em nós. And when they see Him, E quando eles o verem, when they ask about Him, quando eles perguntarem a respeito desse Cristo, may your promise of the Holy Spirit be true, que a tua promessa a respeito do Teu Santo Espírito seja verdade, to bring to remembrance all those things you've taught to us, a trazer à nossa memória todas as coisas que o Senhor nos tem ensinado, that we can give an answer to those who ask us with hope. de tal forma que nós possamos dar resposta a todos aqueles que nos questionam a respeito da nossa esperança. Father, may we not miss the great purpose of all these sermons, Ó Deus, que nós não percamos o grande propósito de todos esses sermões, your precious glory. a tua glória preciosa. Humble us, Nos humilhe, resurrect us, nos tire da morte, nos torne ressurretos. all that you might be praised and adored. E tudo isso para que tu sejas glorificado pela tua palavra. We ask this in Jesus' name. Nós te rogamos em nome de Cristo. Amém.